presença, com essa conexão, que nós queremos trazer para vocês hoje um tema que é o ponto de mutação e a porta estreita. Nos nossos estudos, normalmente nós fazemos uma conexão entre os textos sagrados e as pesquisas atuais. Para quê? Para que nós possamos trazer esses textos antigos para uma prática no aqui e agora. Mas antes de nós começarmos o nosso tema de hoje, eu quero pedir a 5 mães que têm crianças até 7 anos, mais 5 mães que fiquem de pé. Tem aí mães que tem uma lá, onde tem mais? Então vamos estender um pouquinho mais, até 10. 5 mães. 2, fiquem em pé, por favor. 2, 3. Tem mais? Só 3? Hã? Tem uma lá atrás. Fiquem em pé, por favor. 5. Vocês acabaram de ganhar 5 livrinhos. Cada um ganhou um. Esse livrinho, pode vir aqui pegar, por favor. Esse livrinho, A Infância, ele é baseado no tema das palestras. Você já tem? Então vamos ver, mais uma. Eu tenho 5 exemplares. E nesse livrinho nós falamos sobre esse mistério que são as crianças que nós recebemos para cuidar e que não vem com manual de instrução, né? Nem um pouco. Então, o livrinho é baseado, tem mais um aqui. Aqui, ó. Aqui, pode vir pegar, por favor. Você tem? Pode ser até 15. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas tudo bem. Porque com 15 eles já estão contestando, né? Então, o livrinho ele fala sobre esse mistério que é o bebê, a função paterna, materna e como lidar com alguns aspectos, são informações básicas, né? Então, nós lembramos de trazer porque as nossas crianças estão vindo a esse planeta com novas ideias, num momento muito difícil e que tem muita coisa para ser modificada. E é sobre esse ponto de mutação que nós queremos falar. Vocês devem se lembrar do símbolo do cristianismo, que é o peixe. Todos conhecem, não é assim? Aqueles 2 movimentos. O interessante é que esse símbolo do peixe é recuperado hoje pela física quântica, quando ela fala do ponto de mutação. Então, como nós gostamos de fazer essas pontes entre conhecimentos, nós buscamos, logicamente, dentro da inspiração que vem, correlacionar textos que possam ter algum significado parecido. E quando nós nos remetemos ao Evangelho segundo o Espiritismo e alguns livros aqui que são citados, nós encontramos essa correlação entre o ponto de mutação e o simbolismo do peixe. Então, o que aquele peixe queria dizer? Lá atrás, há 2000 anos. O peixe é um símbolo cristão que representa a vida e cuja palavra em grego, itis, representa a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Sua representação mais comum é da sobreposição de 2 arcos que se assemelham ao seu perfil. Antes de ser utilizado no cristianismo, o peixe é usado como símbolo de fertilidade e ainda hoje é usado na América do Norte como símbolo de proteção. A palavra peixe, em grego, esse itis, é um ideograma baseado nas letras iniciais justamente dessa frase, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Por isso passou a ser utilizado como sinal secreto pelos primeiros cristãos com o objetivo de os proteger da perseguição, visto que eles se reuniam em segredo nas catacumbas. O peixe é mencionado diversas vezes nos evangelhos e tem destaque no episódio milagroso da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, que foram capazes de alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Acrescente ainda que vários dos apóstolos, a quem Jesus costumava chamar de pescadores de homens, tinham o ofício de pescadores. Nós vamos entender esse simbolismo do peixe, essa multiplicação
nós falamos em multiplicação, falamos no compartilhar. E é importante nós lembrarmos que essas falas, elas não são literais, elas são simbólicas. Então, quando se fala que o mestre alimentou milhares de pessoas com esse peixe, e nós olhamos para esse desenho aqui, quem estiver um pouquinho mais perto, consegue ver. Nós vamos observar que lá atrás, quando se dá início ao cristianismo, também é um ponto de mutação. Porque ali termina uma era para começar a era cristã. Então, até onde esse significado não é apenas o significado de um peixe, mas o significado de um momento muito importante em que uma civilização termina e outra tem início. Porque essas civilizações, elas levam 12.000 anos, elas são ciclos muito longos, que nós não percebemos, porque a nossa vida é muito mais curta do que isso, né? Tem uma metáfora, uma historinha, que diz assim, que duas borboletas estavam conversando sentadas no galho de uma árvore, e essa árvore era uma sequoia. E uma borboleta perguntou à outra, essa árvore é um ser vivo? E a outra borboleta disse, olha, eu estou aqui a minha vida inteira e nunca vi a árvore fazer nada. Só que a borboleta vive 5 dias e a sequoia 200 anos. E nós somos como essas borboletas, que têm uma vida breve diante desses longos ciclos do planeta. E esse movimento de renovação que aconteceu lá atrás, quando o Mestre Jesus surge como uma promessa, uma esperança de uma mudança, até de uma mudança imediata. É importante nós percebermos isso. Naquele momento, a expectativa do povo em relação à liberdade do jugo romano era uma expectativa imediata. Não era a ideia de uma semente, de um novo pensamento que estava sendo implantado. Não havia essa consciência. Havia o sofrimento e havia o desejo imediato de mudança. E esse mesmo símbolo está presente hoje num autor que é recente, mais ou menos, que é o Fritjof Capra, um físico, que publicou um livro intitulado Ponto de Mutação. E ele usa essa mesma representação, a curva descendente e a curva ascendente. O que nós entendemos desse ponto de mutação hoje? O ano 2000, ele representou um ponto zero. Havia até um ditado que as pessoas interpretavam de modo literal. De 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Era um ditado antigo. Mas o que nós temos nesse ano 2000, em que uma civilização termina e outra tem início? Nós temos um crivo civilizatório, semelhante àquele que aconteceu lá atrás, onde houve uma mudança significativa de pensamento, de visão de mundo, porque o cristianismo mudou tudo. A partir daquele momento, toda aquela visão dos deuses pagãos, tudo aquilo foi agregado, foi incluído no pensamento cristão e um novo movimento surgiu, que a princípio era a reunião deles nas catacumbas, perseguidos, queimados, como no livro Paulo Estevão, há 2000 anos atrás, né? Aquele sacrifício todo, Joana de Ângeles também. Mas o que acontece hoje? Esse ano 2000, ele representa o fim de um modelo de pensamento racional, que nós chamamos de pensamento cartesiano, de patriarcado, de predomínio de uma visão mais concreta, mais materialista, e aos poucos vem surgindo um novo movimento. E é interessante nós observarmos que esses pontos de mutação, eles se dão de um modo muito pacífico, que nós chamamos, né, o Gandhi falava sobre isso, desinvestimento. Então vamos pensar nesse desinvestimento, nesse momento em que nós vivemos. Alguém combateu ou fez passeatas contra a máquina de escrever? Vocês viram isso? Alguém fazendo passeata para acabar com a máquina de escrever? Por que ela acabou? Tecnologia, surgiu o computador. Nós temos modernamente
Por exemplo, ainda tem alguns. O que vai acontecer com os orelhões nas calçadas? Hã? Pois é, desinvestimento, né? De certo modo, as ligações telefônicas estão sendo substituídas pelo WhatsApp. Quem aqui tem o WhatsApp? Levante a mão, por favor. Maravilha. Né? Então, olha que interessante nós percebemos que nós estamos em plena transformação. Mas essa transformação não é só física, não é só tecnológica. Ela precisa principalmente ser espiritual. Na nossa página inicial aqui, a leitura nos remete ao propósito da nossa existência. Gente, qual é o propósito da nossa existência? Sim, caminhar em direção a esse amor ágape, a esse amor universal. No mês passado eu fazia aqui uma palestra sobre o dom maior e falava sobre o amor e descobri que o amor que tinha um só significado, que era amar e desejar o dele outro, agora tem 30 significados no dicionário, né? Confundiram o amor, por isso as pessoas estão tendo dificuldades de relacionamento. Mas essa meta de pensar que a nossa vida tem um sentido, tem um propósito, que nós trazemos registrados no nosso inconsciente profundo. É um plano pedagógico para a nossa vida aqui na escola terrena. Todos nós trazemos. Se nós tivermos essa noção, essa consciência desse objetivo, desse foco, fica mais fácil nós fazermos a escolha em relação aos caminhos. O que é o meu caminho? O que não é o meu caminho? O que tem a ver comigo? O que não tem a ver comigo? Nós vamos começar a partir desse foco interno, dessa sabedoria interna, quando desperta, ela se torna um foco de orientação das nossas escolhas. Isso significa dizer que as nossas escolhas começam a ser feitas em outros estados de consciência que nós vamos falar mais adiante. Mas agora vamos correlacionar essas duas definições, né? Lá atrás o peixe, hoje o ponto de mutação, falando de uma mudança de visão de mundo, de saída da fragmentação do conhecimento, do pensamento lógico, apenas racional, para a visão integral do ser humano físico, emocional, mental, espiritual, que nós chamamos de visão holística, porque é integral, mas veja bem, esse holístico não é o sentido de alternativos, tem um histórico e tem toda a compreensão de que é uma mudança no pensamento científico. Por quê? Esse livro foi escrito, chamado Holismo e Evolução, foi escrito por Jan Christian Smuts, em 1926, falando da integração entre diferentes níveis de consciência, entre diferentes configurações. E esse pensamento, em 1986, ele foi adotado pela Unesco quando fez uma pesquisa para tentar entender justamente porque, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o avanço, a humanidade não está mais feliz. E nesse estudo se concluiu que se nós temos 4 funções, razão, emoção, sensação e intuição, e geralmente nós não usamos por causa desse pensamento racionalista, cartesiano, a tendência é focar a razão, esquecer a intuição, esquecer a emoção. Isso faz com que a nossa atuação no mundo concreto fique restrita. Ou seja, se nós não usamos todas as nossas funções, por exemplo, se nós não usamos a emoção e a intuição, nós perdemos a religiosidade. Por quê? Porque a religiosidade é a expressão emocional do que nós intuímos. Essa alguma coisa que nos inspira e que nos faz acreditar que existe um algo mais que dá sentido à nossa vida, uma força superior que nos orienta. E a partir da identificação de que nós não usamos as nossas funções é que surgiu esse pensamento holístico que hoje impregna a ciência, que é a visão integral do ser humano, que vai se refletir na psicologia, na medicina, na ideia de que
os sintomas são uma fala do nosso corpo, um pedido de socorro, na compreensão de que todo ser humano tem um nível de transcendência, de expansão de consciência, que na verdade nós somos muito mais às vezes do que nós sabemos, e esse aprofundamento, esse autoconhecimento vai nos ajudando a desvelar potenciais que podem ser aplicados no dia a dia. Mas o que tudo isso tem a ver com a questão da porta estreita? Eu encontrei, publiquei inclusive no Facebook, um artigo, um estudo muito bonito, feito por Dirleu de Paula, é de 2013. Ele fez um estudo baseado em vários livros, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, alguns textos de Chico Xavier, e ele começa esse estudo falando sobre justamente a passagem da porta estreita, que diz o seguinte, é um texto de Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Em conhecida passagem do Evangelho, Jesus exorta os homens a que entrem pela porta estreita, alertando-os de que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. O que significa essa porta estreita? Nesse momento significa que literalmente nós estamos sendo ralados. As nossas personalidades, as nossas máscaras sociais, elas estão sendo raladas. E como elas estão sendo raladas? Nós vamos observar, quando falamos aqui do Facebook, falamos aqui do WhatsApp, toda essa ampliação informacional significa que nós entramos na quinta dimensão. O que é essa quinta dimensão? É o nosso nível psíquico. Antes que nós tivéssemos essa tecnologia, nós não tínhamos essa possibilidade de conexão. Vocês observam a velocidade hoje com que a informação circula, independente de ponto do planeta. Nós passamos aqui uma mensagem para alguém nos Estados Unidos ou na Europa, onde quer que seja, e em tempo real a gente está falando com a pessoa pelo Skype e ela recebeu lá aquela informação. O tempo foi zerado. E essa possibilidade de abertura do nosso quinto nível, que é o nosso nível psíquico, abre também um arquivo. E o que é esse arquivo? São as informações da nossa mente. E aí nós temos um fenômeno visível, que é a confusão no nível informacional hoje. Nós temos uma multiplicidade de informações, um bombardeio de informações, na maioria das vezes confusas. Nós temos que filtrar essas informações. E essa confusão mental é pessoal, é familiar, é profissional, é social, é nacional e planetária. Significa que na medida em que os nossos inconscientes vão se abrindo, cada vez temos mais luz de consciência. E se cada vez nós estamos mais expostos, isso significa que cada vez vamos poder esconder menos, mentir menos. Por quê? Porque hoje, quando nós postamos alguma coisa nesse registro acástico que está aqui na Terra, chamado internet, isso é documento. E-mail é documento, WhatsApp é documento, o que nós dissemos está lá plasmado, documentado. Acontece com a gente no dia a dia. No outro dia eu agendei a consulta para uma cliente, me enganei, e depois ela, não estava agendado. Ela pegou, com muita razão, lá no WhatsApp, olha aqui. E eu estava lá, eu me enganei, pedi desculpas, né? E então
detalhe importante nessa questão, porque isso vai nos obrigar, esse ponto de mutação vai nos obrigar a ter humildade, de reconhecer o erro e pedir perdão. Vamos ter que usar aquele cartão de crédito do perdoar 7 vezes 70. A nós mesmos, pedir perdão a Deus, às pessoas, perdoar as pessoas. Por quê? Porque somos seres humanos falhos. Então, o ato de humildade, primeiro é reconhecer que nós somos seres humanos falhos e que nós estamos num processo iminente, urgente de mudança interna, de transformação interior. E o que nós vamos ter que transformar nesse movimento? Porque se acessamos o nível psíquico, estamos na 5ª dimensão desse nível informacional, em que as coisas estão mais abertas, mais claras, tudo é filmado, nós vamos precisar de humildade para reconhecer os momentos em que nós estamos errados. Observei houve um episódio no condomínio em que a piscina foi fechada às 5 horas, porque o guarda-vidas vai embora, isso tem aspectos legais, se alguém cai dentro da piscina, o condomínio é responsável. E passado esse tempo, um casal resolveu pular a grade da piscina e se sentar a uma das mesinhas com uma garrafa de cerveja de vidro. E aí então, o responsável pelo clube chegou lá e pediu a eles que se retirassem, que não podia, eles queriam pular a grade de volta, e o responsável disse para eles: não, eu vou chamar o funcionário para abrir a grade para que possam sair. E depois ele disse que havia sido maltratado. Vocês observam que aí tem um desvio de foco, se tira a atenção do erro, da desculpa, para um outro artifício. E o responsável disse a ele: tudo bem, não tem problema, tem ali um livro de queixas, faz o relato e deixa a sua queixa. Como é que ele ia fazer o relato? Dizer: olha, a piscina estava fechada, eu pulei a grade, sentei lá com uma garrafa de vidro para tomar cerveja, né? Então, esse modelo pertence à civilização que termina. Esses artifícios, eles não vão funcionar mais. Porque se alguém diz, em qualquer momento, eu não recebi, eu não vi, eu passei aquela informação, está lá o documento mostrando o que foi feito. Então, diante dessa luz, porque Deus é justo e não vai iluminar os outros e nos deixar no escurinho, então todos nós também vamos estar sujeitos a essa abertura de consciência. Porque na maioria das vezes nós percebemos no velho modelo civilizatório que o objetivo é denunciar o erro do outro. Mas e os nossos? Vão ficar no escurinho. Então nós vamos ter que sair do planeta e ir lá para o 10º planeta. Porque aqui se passa de planeta de expiação para regeneração, muda o contexto. E é isso que nós vamos precisar perceber. Que a partir de agora, pelos próximos 2.000 anos, será luz e mais luz e mais luz. E diante dessa luz toda, como é que nós vamos nos situar? Aí que entra um conhecimento que é a chave para o nosso processo evolutivo, que a maioria já conhece, que é a noção dos chakras. Os chakras são os nossos arquivos evolutivos, relacionados aos nossos desejos e aos nossos estados de consciência. E o que acontece nesse sentido? Cada chakra tem uma função. Por exemplo, chakra básico relacionado aos suprarrenais, desejo material. E esse desejo material, ele tem um nível de conflito, que seria ter e não ter. A gente observa que algumas pessoas se prendem ao que têm, acumulam, e outras se proíbem de ter. Na verdade, não faltam recursos no planeta, mas há uma má distribuição. Então, nesse momento de mutação, o que nós vamos precisar fazer do ponto de vista evolutivo? Nós vamos precisar, nessa elevação de consciência, o 5º estado de consciência, que está escrito aqui
nas leis morais. Na medida em que nós conhecemos as leis morais, nós vamos precisar entender isso que eu fazia, isso que eu estou fazendo, está dentro da lei evolutiva ou não em relação aos bens materiais? E nós vamos fazer um movimento de qualificação do nosso desejo material. Então vamos pensar o que vai mudar no decorrer do tempo quando as pessoas evoluírem o seu desejo material, qualificarem amorosamente esse desejo material, trouxerem esse desejo material subordinado à compreensão do direito, do bem comum. O que vai mudar? Vai ter roubo, gente? Se cada ser humano nesse momento tiver essa consciência, vai ter roubo? Não, nós vamos esquecer as coisas no banco da praça. Em alguns países isso já acontece, né? Nós sabemos que em países mais adiantados isso acontece. Então, o que nós observamos? Quando nós falamos, às vezes, num mundo melhor, numa sociedade mais justa, etc., onde é que isso começa? Em nós mesmos. Então, esse movimento, olha aqui, quando eu tento mudar o outro, que o outro seja honesto, que o outro faça isso, que o outro faça aquilo, eu digo assim, desista, desista. Vamos, nesse momento, cuidar da nossa parte nesse aspecto. Por quê? O que aconteceria agora, nesse momento, se no planeta todo as pessoas equilibrassem o desejo material? O que aconteceria? Teríamos fartura. Porque aqueles que têm mais iriam se tornar socialmente responsáveis, iriam contribuir para o bem comum, gerar emprego, fazer uma série de coisas, desenvolver ações sociais. Não precisa muito, se nós pensarmos nos milhões que são gastos com armas, armamentos, se fossem usados para paz, olha que fartura, olha, se não houvesse desperdício de alimentos, quantas pessoas seriam alimentadas? Se não houvessem maçanetas de ouro em algumas portas, quantas casas seriam construídas? Então, essa mutação que nós estamos falando. E se nós pensarmos no segundo estado de consciência do prazer, da sexualidade, se nós qualificarmos amorosamente a sexualidade, se trouxermos o exercício da sexualidade para o conhecimento das leis divinas, o que acaba no planeta? Doenças sexualmente transmissíveis, estupro, pedofilia, prostituição, né? Tudo isso acaba. Por quê? Porque se nós qualificamos amorosamente esse desejo sexual, vamos respeitar o corpo do outro. E esse nível de desejo, ele tem dois lados. Ele não inclui só a sexualidade. Ele inclui também o lazer, a alegria, a satisfação. E nós percebemos que hoje, dadas as circunstâncias de vida, muitas pessoas não têm uma qualidade em termos de lazer que inclusive recupera a saúde, recupera a alegria. Quantas pessoas saem de casa às 3 horas da manhã, pegam um trem lotado, como acontece no Rio de Janeiro, volta muito tarde, vai dormir um pouquinho e 3 horas da manhã começa de novo, e isso no decorrer de muitos anos. Então, essa ideia de qualificar em termos de lazer, em termos de satisfação saudável dentro das leis divinas. Se nós fizermos isso, vamos encontrar crianças sem pai? Vamos? Não, porque antes, se a sexualidade está dentro da lei, esse homem ele vai assumir a responsabilidade por essa paternidade. E ele vai pensar assim, não, eu não vou colocar um filho no mundo, não vou deixar essa maternidade só por conta da mulher, porque esse filho tem direito de ter um pai, uma família que dê apoio, uma família estruturada, que acompanhe o desenvolvimento dele, o estudo e etc. E que ele possa recuperar, ocupar no seu histórico de vida esses lugares.
Existem os estudos da constelação familiar que mostram esses espaços. E hoje nós temos crianças que não têm essa estrutura básica. Né? Em muitas famílias, a nova família, a mamãe que trabalha fora, a vovó que cuida e papai que está ausente, né? Porque seguiu o caminho. Então nós vamos observando que essa mutação, quando nós abrimos essa dimensão do nosso pensamento, da nossa razão, esses aspectos mais básicos começam a se modificar. E se nós, no terceiro estado de consciência, que são as relações de poder, se nós trouxermos esse desejo de poder, desejo de mandar, ou a possibilidade de só obedecer, porque o conflito é esse, mandar obedecer. Se nós trouxermos esse desejo aqui para o coração e compreendermos esse desejo dentro da lei, nós vamos liderar de modo participativo, respeitando a fala de quem é liderado, a opinião, vai se reduzir o nível de conflitos, é o que nós utilizamos na mediação de conflito. O primeiro passo da solução de conflitos é a contemporização. O que é contemporizar? É ouvir a verdade de cada um. E quando cada um tem a possibilidade de colocar a sua verdade, surge uma coisa que a física chama de terceiro incluso, que é um ponto em comum da percepção de todas as pessoas. Isso acaba com o conflito. Isso significa dizer que as guerras acontecem por falta de diálogo. As guerras acontecem por falta de solução dos conflitos dentro das pessoas. A primeira guerra é dentro de nós. A segunda guerra é na família. A terceira guerra é no trabalho. A quarta guerra é na sociedade. A quinta guerra é no país. E a sexta é no planeta. Né? Não temos mais riscos de guerras mundiais, mas ainda precisamos que todas essas divergências emerjam e sejam compreendidas. E como é que essas questões podem ser compreendidas? Porque quando nós evoluímos e trabalhamos dentro de nós esses níveis básicos de conflitos que nós vemos aí, a humanidade brigando por dinheiro, sexo e poder. Quando nós despertamos para o quarto estado de consciência, que é o nível afetivo, nós vamos parar de ver o outro como inimigo. Nós vamos entender que o outro também tem as suas reivindicações, as suas solicitações. E se nós paramos para ouvir, se nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro, nós vamos perceber uma outra linha de raciocínio e vamos poder fazer um acordo. E quando nós conseguimos fazer esse acordo, no mínimo no sentido de que a gente estude, e aí então, diante do conflito, vamos buscar aqui o quinto estado de consciência das leis. Quais são as leis que regem a vida de um modo geral? Né? Nós temos as leis morais do Espiritismo, que são excelentes, e são essas leis morais que precisam ser pensadas agora, porque elas se perderam. No exemplo que eu dei da beira da piscina, a pessoa sabe que está errada, mas ela desvia o foco de atenção para se fazer de vítima e dizer que foi maltratada. Mas tem lá um documento escrito que diz que há uma responsabilidade do condomínio em relação à piscina fechar às 5 horas. O que nós precisamos resgatar é esse conjunto de valores essenciais, de valores morais que precisam reger a nossa vida. E acima dessa quinta dimensão, quando nós tivermos aprendido direitinho as leis, nós vamos internalizar essas leis. E vamos trazer essas leis para as nossas ações. E em dadas situações em que a oportunidade do mal feito surgir, nós não vamos querer fazer. Né? A pergunta que às vezes se faz em países mais adiantados, por exemplo, eu vi naquele programa O Mundo Segundo os Brasileiros, eles mostram uma plantação de flores
tem a caixinha para botar o dinheiro, tem a tesoura e tem a tabela com o preço dos raminhos. E as pessoas vão lá, cortam o seu raminho, botam a moedinha e leva o seu ramo de flores. O que aconteceria aqui se nós fizéssemos isso? Pois é, a plantação ia acabar, né? A caixinha, a tesoura, né? Então, observa que essa mudança de sociedade que nós queremos, ela precisa começar dentro de cada casa. A sociedade tem 3 instâncias fundamentais. A família cabe formar, a escola cabe informar e a instituição religiosa cabe transformar. E quando nós estamos aqui para nos transformarmos. Né? Então, nos transformarmos é nos reorganizarmos numa outra forma, numa outra visão. E que visão é essa? O Dineu sinalizou aqui alguns aspectos importantes que eu coloquei em negrito. O Espírito Emmanuel, mentor do médium franciscano Xavier, ajuda a entender a metáfora. No livro Ceifa de Luz, ele assevera que nosso dever é nossa escola e que a senda estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Ainda afirma que para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitui bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Então vamos entender isso aqui. Por que sacrificar no coração? Na verdade, não é o sacrifício, é o sacro ofício, é aquela qualificação que nós estávamos falando. Porque se eu trago para a amorosidade, quando eu tiver alguma coisa, eu vou perguntar se os outros também têm. E quando eu estiver buscando, dentro do meu egoísmo, que na verdade evoluir é caminhar do egoísmo para o altruísmo, quando eu estiver nessa fase, eu vou perguntar se isso que eu quero é bom para o outro também, faz bem ao outro, vai alegrar o outro ou vai entristecer o outro. O que mais nós encontramos em regressão de memória é a experiência dos inimigos espirituais que estão hoje, que também são seres eternos, porque muitas vezes, quando numa existência passada, numa condição de poder, nós lesamos a milhares de pessoas, nós não temos a lembrança dos rostos dessas pessoas, mas elas se lembram do nosso rosto. Porque quem lidera é uma pessoa em evidência. Então, o anônimo que foi lesado não é relembrado pelo algoz, mas o algoz é sempre relembrado. E a questão é que no reencontro, embora não devesse ser assim, porque a meta é o perdão, o mais comum é que surja a vingança. Pela falta de evolução, no reencontro, a pessoa que foi prejudicada lá atrás, ela tem sentimentos muito negativos em relação a quem foi. E nós entramos nessa roda infinita de reencarnações, nos arrastando através do tempo como vítima e algoz. Isso é uma grande perda de tempo evolutivo. O que nós precisamos fazer? Precisamos esvaziar esses nossos sentimentos inferiores. Nós não vamos reprimir, nós não vamos combater, nós vamos dar acolhimento a isso, porque é normal que, dada a nossa condição humana, nós possamos sentir raiva em dados momentos. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos trazer esse sentimento para um contexto adequado de um exercício físico, de uma roupada, saco de areia, né? O que seja, para esvaziar a irritação, que a irritação é criada diante da frustração, pelo não atendimento à expectativa, e depois, com mais tranquilidade, nós vamos ponderar e vamos buscar uma solução mais adequada. Até porque essa emoção, gente, no sentido positivo, ela é garra. E como nós precisamos de garra para tocar a vida para frente, é o nosso combustível. Só a diferença é a direção que nós damos a esse sentimento. Se eu projeto a raiva sobre as pessoas, eu arranjo briga. Mas se eu projeto a raiva sobre a dificuldade,
Nós temos relatos aí de mães que levantam o carro para tirar o filho de baixo, porque ela não admite o atropelamento do filho. Né? Então esse sentimento, essa força, esse impulso que vem, em dados contextos, é extremamente útil. E, por exemplo, em relação ao nosso medo, se nós esvaziamos os nossos medos, se nós assumirmos que temos medos, descobrimos a causa, liberamos esse medo, ele se transforma em quê? É a polaridade, o oposto de medo. Coragem. Coragem. E coragem quer dizer fazer o quê? Agir como? Com o coração. Tem o mesmo radical linguístico. Coragem, coração, cardíaco, cordeiro. Né? Então, nós vamos entendendo que nós vamos mudando a polarização, a representação da emoção, que em si é uma força. Do mesmo modo, a tristeza. Se nós acolhermos a nossa tristeza, vamos ficar tristes com uma série de acontecimentos e vamos deixar sair. Se nós esvaziarmos a tristeza, ela se transforma em alegria. Então, esse é o movimento que nós precisamos fazer nesse momento. Com a dor, a mesma coisa. Quando é que nós sentimos dor? Quando nós não compreendemos a experiência. Nosso texto inicial falava sobre a dor. Qual é a questão? Se nós não pararmos para entendermos o significado daquilo que nós vivemos, nós não vamos nos fortalecer para as experiências de vida, porque Deus nos dá exatamente tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Essa semana eu rememorava uma situação de infância que eu acho que me permite hoje lidar com uma série de situações e eu sou muito grata pelo que aconteceu. Na época, no ensino fundamental, no período de 6 anos e meio até os 11 anos, minha irmã era minha professora. E ela era uma boa professora e cobrava bastante. Inclusive, ela disse para mim, criança, leia bastante que um dia você vai escrever um livro. Eu já escrevi, agora tenho que escrever os outros. Mas, na infância, o que acontecia? Ela era minha professora. Quando eu tirava 10, os colegas diziam que ela tinha me dado cola em casa. Quando eu tirava 7, ela fazia queixa muito, eu estava estudando tudo. Então, nessa experiência, como eu aprendi a redimensionar as opiniões das pessoas em relação às coisas que eu faço. E eu pergunto a vocês, dá uma paradinha aí, qual é a nota que vocês dão à opinião das pessoas sobre as suas ações? Qual é a nota? De 0 a 10. Pois é, esse bastante é que desvia o foco. Por quê? Porque se nós viemos ao planeta num compromisso com Deus, nós estamos aqui para fazer o que nós trouxemos escrito dentro de nós. Meu primeiro contrato de vida é com o divino, o segundo é com a minha consciência. O terceiro é compartilhar com as pessoas. Mas veja bem, a nossa vida não pode ser direcionada pelas opiniões, porque as opiniões mudam. E cada um vai achar que deveria ser de um modo. Ah, o Eli devia fazer assim, o Eli devia fazer de outro modo. E o que acontece se nós fizermos isso? Quem aqui tem mais de 5 anos, se lembra daquela velha história, o velho menino e o burro? Quem lembra? Quem lembra, levanta o braço. Né? O velho menino e o burro, vocês lembram? Tá? É justamente a história. Quem conhece? Levanta o braço. Não, pouquinho. Então vamos lá. A história é o seguinte: o agricultor tem uma horta, tem um burro, tem 2 cestos leves, ele produz verduras e tem um menino que o ajuda. E ele vai ao mercado e vem puxando o burro com os 2 cestos e conversando com o menino. Passa um transeunte e diz assim: agora vê, o burro é forte, os cestos são leves, a verdura também, podia um dos 2 montar no burro. Para, reflete, considera, isso é verdade, isso é o menino, sobe no burro e vai puxando.
Passa uma outra pessoa e diz assim, agora vê, o garoto que é novo montado no burro e o idoso andando a pé. Ele disse, é verdade, eu trabalho mais, eu estou mais cansado. E diz o menino, desce do burro, quem vai montar sou eu. E aí o menino vai puxando. Mais adiante passa alguém e diz, agora vê, um marmanjo montado no burro e a pobre criança puxando. Ele diz, poxa, o burro é forte, afinal dá para levar nós dois. E aí manda o menino subir. Mais adiante passa alguém e diz, que absurdo, o velho e o menino, o burro, o sexto, tudo em cima do burro, coitado do burro. A essa altura ele está tão irritado, ele desce, manda o menino descer, pega o burro e carrega nas costas. Aí mais alguém passa e diz, aquele homem é maluco. Gente, então observa que o nosso compromisso, olha que coisa importante, cada um de vocês aqui nesse exato momento tem um contrato de vida com o divino. Os nossos contratos não são para compartilhar, mas não são regidos pelas pessoas, por mais que nós a amemos. Quantas vezes eu trabalho pessoas, eu fiz essa faculdade porque era a faculdade que meus pais aceitavam que eu fizesse. Eu vi pessoas que queriam fazer medicina e o pai não deixou fazer, porque antigamente a moça não podia dormir fora de casa. Então há um tolimento. Pela nossa imperfeição humana, muitas vezes nós estamos tolhendo o outro, até por excesso de amor. Uma coisa importante, olha aqui, eu não vou aqui pedir que fale não, mas dá uma paradinha e procura definir assim, qual é a cor do meu amor. Vocês não vão precisar falar. Simboliza o amor que vocês têm por uma cor. Fecha os olhos e pensa nisso. A cor do amor de cada um. Pensaram, tudo bem, vocês não vão precisar falar. Quem pensou em amor pink está exagerando, porque o amor é rosa. E às vezes o amor das pessoas é pink. E mãe que tem amor pink interfere na vida dos filhos e quer direcionar. E os filhos brigam, e ela diz, mas eu amo tanto, por que se voltou contra mim? E fica sentida. Porque tem amor pink. Pink é paixão. Paixão é o amor exacerbado. Então, quando nós entendemos esses movimentos, nós vamos equilibrando as nossas emoções dentro desses princípios que regem a nossa evolução e esse ponto de equilíbrio, esse meio termo. Então, aqui o Direu ainda ressalta esse texto. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação traçado antes da reencarnação, o qual o espírito se propõe a cumprir. O atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois a ele se contrapõem os hábitos do homem velho, necessitado de retificar suas concepções e de adequar a harmonia das leis cósmicas. Ou seja, nós trazemos hábitos arraigados através das nossas existências. E esses hábitos, na verdade, eles comandam o nosso procedimento. Nós acabamos muitas vezes sendo escravos dos nossos hábitos. E essa transformação, quando vem esse impulso, e eu penso na lei evolutiva, e quando eu penso na lei evolutiva, eu reflito se esse impulso é adequado ou não. E é desse modo que nós vamos nos transformando. Então, veja bem, quando eu identifico o meu impulso negativo, seja ele da crítica, seja da fofoca, seja de algum aspecto, né, de impedimento do livre-arbítrio do outro, o que quer que seja, quando eu trago essa reflexão para comparar com o que a lei divina me propôs, eu descubro que eu não vim ao mundo para evoluir ninguém. Às vezes eu trabalho no consultório e digo assim, mas qual é o problema lá com o papai ou com a mãe? Eu queria que eles compreendessem isso assim, assim. Olha aqui, papai e mamãe fazem o melhor que eles podem dentro da condição evolutiva em que eles se encontram. A questão é que a tarefa de papai e mamãe termina no máximo aos 28 anos. São 4 fases, 0 a 7, que é o desenvolvimento da personalidade, 7 a 14,
Depois 14 a 21, que é a adolescência, e 21 a 28, que é a maturidade espiritual. Então, depois disso, papai e mamãe cumpriram a sua tarefa. E aquilo que papai e mamãe não fizeram, nós vamos pegar e vamos cumprimentar. Porque se nós ficarmos o resto da vida cobrando que papai e mamãe tivessem feito aquilo lá no passado, nós vamos nos paralisar. Então, esse movimento é importante. Quem é no mundo a pessoa mais capaz de cuidar das crianças internas de cada um de vocês? Eu, né? Eu, cada um de vocês. A resposta é, diga bem alto, gente, eu, isso. Com isso nós assumimos a nossa autonomia evolutiva. E isso significa que tudo, vocês vão sair daqui hoje livres, isso é muito bom, né? Conscientes de que são coisas bonitas, de que às vezes são coisas tão simples, são desejos tão simples. Nós vamos encontrar aqui pessoas que têm um desejo assim, eu gostaria tanto de levar meus filhos à praia, eu gostaria tanto de fazer um curso de cabeleireiro. E onde é que está esse impedimento? Está dentro da própria pessoa, porque ela não acredita que pode. Porque se ela acreditar que pode, ela vai fazer. Ela vai contornar os obstáculos. Mas se ela disser, eu não tenho quem me leve, ela vai se paralisar. E é isso que nós fazemos. Se papai tivesse feito isso, se mamãe tivesse feito isso, ou se eu tivesse tido papai, ou se eu tivesse tido mamãe. Né? E nós precisamos, então, elevar. E essa figura paterna, que é humana, que foi o nosso pai possível, vai ser perdoada e nós vamos transcender para um pai que vem lá de cima, que é o único pai perfeito que existe. E quando, diante daquilo que nós não recebemos de mamãe dentro da limitação que ela teve em termos de histórico de vida, ou o que quer que seja, tem uma mamãe lá em cima, que é a mãe divina, que é perfeita. E aí, com base nesse apoio, nós vamos poder fazer uma série de transformações nas nossas vidas. Ele aqui diz o seguinte: a estreiteza da porta traduz, por assim dizer, uma pequena crise do processo evolutivo na qual o ser imortal é convidado à transcendência, ao abandono de hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas, mas se apega a eles com certa insistência. Nós temos preguiça de evoluir? Temos. Nós esquecemos que estamos aqui para evoluir. Então, algumas vezes, nós dizemos assim, vamos fazer mais à frente, depois. Né? A gente pensa, gente, que acreditar em reencarnação é muito bom, depende. Se a gente disser assim, eu vou deixar para a próxima existência, atrapalha. Né? Então nós vamos precisar lembrar do propósito dessa existência e nos colocarmos a caminho. Fazermos o que nós viemos realizar. Vamos dizer todos juntos. Eu sou perfeitamente capaz de realizar o que eu vim realizar na minha existência. Qual é a sensação? Ótimo. Sim, é verdade. Né? Mais adiante, ele diz o seguinte: a espiritualidade superior é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Ela aduz que falta ao homem, o que falta ao homem é vontade de se reformar e ainda lamenta. Quãos poucos dentre vós fazem esforço? Porque às vezes nós esquecemos esse propósito existencial e pensamos que estamos num planeta de férias. Principalmente quem funciona naquele segundo estado de consciência que nós falamos, do prazer. Quem funciona no primeiro estado de consciência pensa que está no planeta para acumular coisas. Depois não vai levar. Né? Quando o mestre diz, não constrói a tua casa sobre a ponte, é nesse sentido. Tudo aqui é transitório. Nós vivemos essa experiência em 2011. Quantas propriedades deixaram de existir? Mas tudo isso faz parte de um processo. Então, se nós pensarmos que nós estamos aqui em trânsito, que somos viajantes nessa nave terra, nós vamos
cuidar daquilo que é essencial, porque qual é o objetivo da nossa viagem? O objetivo da nossa viagem é a aprendizagem. É aquilo que nós aprendemos com as experiências. Tem uma outra história muito bonitinha, que é a história de um monge que foi preso e foi dado ao monge a tarefa de fazer vasos de barro. E o monge fazia o vaso de barro, colocava no pátio e o soldado ia lá, pisava tudo e acabava com o vaso. E no dia seguinte o monge fazia outro vaso. Colocava no pátio para secar e o guarda ia lá, pisava tudo. E no terceiro dia o monge fez um vaso mais bonito, porque ele repetia e ele foi aprendendo, aprimorando a capacidade de fazer vasos. Até que chegou um ponto que ele fez um vaso tão lindo, colocou no pátio e o guarda não estragou. E aí no dia seguinte o monge não fez mais vasos. E o guarda perguntou a ele: mestre, por que tu não fizestes mais vasos? E ele disse: tu não estragas mais? Ele disse: ah, mas era tão lindo. E aí o monge disse para ele: ah, descobristes a tua segunda natureza. E ele disse: como assim? Ah, porque a primeira natureza do ser humano é destruir e a segunda é conservar. E ele perguntou: e qual é a terceira natureza do ser humano? É criar. E depois ele perguntou ao monge: qual é a sua natureza? Ele disse: é saber lidar com essas três forças: a destruição, a conservação e a criação. Por quê? Porque às vezes nós não sabemos cuidar, nós temos as coisas, quebramos, destruímos, desperdiçamos, consumimos, jogamos fora, compramos e não utilizamos. Algumas vezes nós sabemos conservar, cuidamos, mas às vezes já está tão velhinho que a gente não consegue se desfazer porque se apegou, né? E acumula. Agora, mais difícil é criar. Vamos observar esse aspecto. Olha aqui. Se eu quiser quebrar esse copo, eu jogo no chão, é rápido. E quantas pessoas sabem destruir? Lavar o copo dá um pouquinho mais de trabalho, né? A gente tem que pegar a esponjinha, botar sabão, esfregar, etc. Mas quem aqui sabe fazer um copo? Esse é o ato criativo. É para lá que nós caminhamos. Esse movimento, quando nós trazemos isso para a nossa vida, significa que nós precisamos aprender a lidar com essas nossas três emoções. A nossa capacidade de destruir, a nossa capacidade de conservar e a nossa capacidade de criar, que exige um pouco mais de experiência. Para passar de espírito imperfeito para bom espírito, o ser imortal precisa vencer por completo as más paixões e ter apenas o desejo do bem. Não são a intelectualidade, os conhecimentos e a ciência que fazem a diferença, mas a questão moral, conforme consta da questão 107 do Livro dos Espíritos. Os bons espíritos retiram do amor que os une uma fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos, e nem a culpa. Eu vejo muitas pessoas sofrendo por culpa. Culpa é um rótulo. Se nós fazemos alguma coisa errada, nós vamos precisar pedir desculpa, vamos precisar nos perdoar, vamos precisar pedir perdão a Deus, ao outro. Isso vai nos tornar compassivo com o outro quando erra, e vamos retirar essa aprendizagem para que mais adiante nós possamos fazer de outro modo. Porque quando eu digo assim: eu fui culpada, e daí, o que isso muda? Eu vou carregar essa culpa para o resto da vida? Eu fui responsável. Então, porque eu sou responsável. Responsabilidade é a habilidade de lidar com as situações. Eu errei, eu aprendo, faço diferente e evoluo. Porque é isso que Deus quer. Deus não quer o nosso sofrimento, o nosso castigo. Ele quer a nossa aprendizagem e a nossa transformação. Ele quer que na passagem da porta estreita nós possamos deixar para trás tudo aquilo que não contribui para a nossa evolução.
Por isso é a porta estreita, porque nós não vamos levar bagagem. As coisas da terra vão ficar na terra. Nós vamos levar aquilo que nós tenhamos aprendido. Né? Então, observar na nossa movimentação de vida aquilo que é essencial. Ocorre que ninguém consegue o pleno domínio das más paixões de repente, e nem surge sublimemente de um instante para o outro. A evolução é um processo gradativo, embora possa ser acelerado enormemente pela vontade. Então, esse nosso desejo de bem, esse nosso desejo de aproveitar a oportunidade, já que nós sabemos que estar aqui foi uma permissão, tinha vaga na escola, senão não estaríamos aqui. Né? Pode-se afirmar que a porta estreita situada ao término de uma longa jornada que marca a transição da fase de espírito imperfeito para bom espírito, mas também existe a porta estreita de cada existência, a fim de que ela seja bem aproveitada. Deixa eu ver que acho que esse é o penúltimo. Finalmente, compreender que lhe compete basicamente ser digno e bondoso e aplicar a vontade firme na realização desse projeto, que constitui o seu roteiro de libertação e a sua porta estreita. Então, essa é a noção. A porta estreita não é um castigo. A porta estreita é uma oportunidade que nós temos de repensar tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós desejamos, que se efetivamente contribui para a nossa evolução ou não. Porque se nós viemos para a escola da vida para nos tornarmos seres humanos melhores, nós vamos precisar aproveitar essa oportunidade. Eu vou abrir 5 minutos para uma pergunta. Quem quer perguntar? Não precisa? Aprenderam bem a lição. É isso? Sim. Foi, é interessante isso. 2012, na verdade, são portais de consciência. 01 de 2001, 02 de 2002, são mutações de consciência que nós fomos vivendo. O 2012 foi a última abertura de estado de consciência. E a partir daí, porque o que acontece? Em 2000 zerou. Aqueles seres que alcançaram a média evolutiva, eles vão desencarnar e vão nascer no planeta outra vez. Quem não alcançou vai para o décimo planeta. Gradativamente vai havendo uma troca, vem as crianças índigo, vem as crianças mais evoluídas. Então, na verdade, não foi 21 de dezembro, foi 12 de 12 de 2012, que corresponde ao 12º estado de consciência, da consciência crística. Nós abrimos a possibilidade de ter a consciência crística. Então, nós falamos sobre os desejos, do estado de consciência. Falamos até o 7º da espiritualidade, o 8º do eu superior, mas continua. Tem mais níveis de consciência. Então, foi nos dada a possibilidade de alcançar esse nível crístico. Agora, esse seria tema de outra palestra, né? Em 2012, eu tenho até um slide montado. É muito interessante nós pegarmos esses estudos sobre coisas, profecias que foram feitas. Elas não se cumpriram? Se cumpriram sim, só que a ideia não era de um mundo que iria acabar, era de uma mudança civilizatória. O velho mundo está em extinção, como nós falamos aí, o exemplo da máquina, do celular, etc. Tá? Então, fica aqui essa reflexão. Foi interessante que eu não tinha computador, eu não tive tempo para preparar, mas a gente é uma torneirinha e a egrégora que vocês formaram aqui contribuiu para que a palestra acontecesse. Obrigada a todos vocês.